Vamos aprender tarô? Então, ó, gente, a pergunta de hoje foi: vou ser promovido? E as cartas que saíram? Primeiro, a carta do mago. Segundo, a carta da sacerdotisa. E terceiro, a carta da torre. Ó, foram essas cartas que saíram nessa ordem, tá bom? Então vamos lá. A carta do mago. A carta do mago é o seguinte, ó. Ele tem todas as ferramentas em cima da mesa e a inteligência necessária, símbolo do infinito aqui na cabeça, para fazer transformações. Para transformar o que não existe em realidade. É por isso que ele é o mago. Se a gente reparar bem, ó, tá vendo as vinhas, tá vendo as coisas? Ele é um trabalhador. O mago, ele é um trabalhador. Por isso que essa daqui é considerada a carta do trabalho. E a pergunta foi: eu vou ser promovido no trabalho? Então tá. Então a carta do trabalho já é um sinal positivo. É a primeira carta e é uma carta que diz que ele tem todas as ferramentas necessárias para, e a inteligência necessária para conseguir essa promoção. Já a segunda carta é a carta da sacerdotisa, que é a carta que representa a fé. É a carta da fé. É a carta da intuição. É uma figura poderosa da fé da pessoa. E a fé é um dos grandes motivos que fazem uma pessoa ser promovida num trabalho. Porque a pessoa tem fé em si mesma. Ou a pessoa tem a fé na sua própria religião, que também como é que se diz? É uma escada, é um degrau a mais para a pessoa subir na sua profissão. Então, a soma dessas duas cartas mostra que sim, ele tem sim. Não só porque ele trabalha, porque ele é um trabalhador, a carta da fé mostra que ele tem o poder da transformação, como ele também tem a fé, ele tem a intuição, ele tem aquela energia da espiritualidade empurrando ele para frente. Porém, a última carta de todas é a carta da torre. E a carta da torre, gente, é um desmoronamento total. O raio, ó, caiu na torre. A coroa da torre caiu. Tá numa noite de trevas, tá chovendo fogo. As pessoas estão se jogando da torre. A torre tá pegando um fogo. A base da torre tá ruída. A torre vai desmoronar. Vou ser promovido de trabalho? Ué, se aqui na carta do trabalho tá dizendo que ele trabalha, legal. Dizendo que aqui a fé dele, a intuição dele, tá puxando a espiritualidade dele, tá puxando ele para um possível promoção. E aí do nada surge essa carta. A resposta seria qual? Não agora. Entendeu? Por quê? Porque ele já está encaminhado para uma promoção. Ele está indo para uma promoção. Só que o tarô, ele faz uma interpretação do presente. Porque o futuro, ele ainda não existe. O futuro, ele ainda está sendo construído. E ele é construído através das nossas ações. Então a resposta que você deveria dizer é: olha, você tá trabalhando, tá fazendo tudo certinho, você tem a fé necessária para construir, mas no momento, você tá com a expectativa da promoção, mas a promoção não é agora, mas é para você continuar fazendo exatamente aquilo que você está fazendo, porque tá indo bem. Agora, nesse momento, não é a hora da sua promoção. Ao contrário, pode até acontecer alguma coisa que venha mexer aí com as estruturas do seu trabalho. Talvez até uma demissão. Mas se não acontecer, mantenha fazendo o foco daquilo que você faz, porque tá indo bem. Porque, gente, o destino da pessoa talvez seja realmente ter uma demissão, porque se ele tá tendo um objetivo de uma promoção, é uma promoção numa outra empresa. Às vezes ele consegue mandar o currículo para uma outra empresa e conseguir uma vaga melhor do que do lugar onde ele está. Pode ser uma. Outra coisa,
Pode ser que aqui venha ter uma ruptura, justamente para que ele... Vamos pensar, a gente tem que interpretar as cartas. As cartas a gente tem que ter sempre a interpretação. Se ele tá indo bem no trabalho, se ele tem a fé necessária, aí do nada surge uma ruptura, o que você sugere? O que você acha que poderia ser? Poderia ser uma mudança de setor. Olha, uma promoção talvez não, mas agora eu vejo uma ruptura. Talvez haja uma mudança de setor, que não seja exatamente uma promoção, mas que seja algum tipo de oportunidade numa outra área. Entendeu? Essa ruptura, ela é uma coisa que, tipo, é ruim pra ele porque ele espera uma evolução. Entendeu? Mas a ruptura mostra que, tipo, vai ser alguma coisa que vai ser ruim. Vai ser ruim. Mas ele tem que manter o padrão, porque o padrão dele tá num padrão de crescimento, tá num padrão de evolução. O problema da ruptura, às vezes, não vem nem dele. Às vezes a empresa quebrou, a empresa faliu. Às vezes aconteceu alguma coisa que vai gerar ruptura, mas a culpa não é dele. Ah, mas eu tô perguntando se eu vou ter a promoção. Mas o momento diz que vai acontecer alguma catástrofe. Entendeu? Então a gente tem que estar preparado também para explicar para a pessoa que coisas ruins acontecem e não dependem dela, que elas estão fazendo a coisa certa. Mas coisas ruins vêm a acontecer, independente deles estarem executando tudo da maneira certa, porque ele está trabalhando bem, ele está com a fé, ou ela, né? E acontece essa ruptura não é culpa dela ou culpa dele. Ou pode ser também que mesmo trabalhando bem, mesmo tendo a fé, ele venha a cometer algum erro fatal. Algum erro que justifique uma demissão. Você vê como as cartas nos dão uma imensidão de possibilidades de interpretações? E aí vai do médium. E aí vai da pessoa. E aí vai do nome da pessoa. E aí vai também do cargo, do que a pessoa está falando. Então nós, cartomantes, nós precisamos nos conectar ao nosso consulente para a gente poder dar a resposta correta. Entendeu? Aqui é uma aula que eu tô dando, explicando as possibilidades. Então não existe uma pessoa, não existe uma energia, não existe uma conexão, não existe como a gente definir de acordo com apenas a técnica. Que isso que eu tô falando é a técnica. A gente precisa também do espiritual ligado, a gente precisa ter a energia conectada, a gente precisa ter o nosso consulente, a gente precisa ter a pergunta feita, lá o nome completo dele, quando ele coloca a data de nascimento, e a gente tem todo um contexto energético, a gente consegue decifrar com certeza o que seria isso. Mas aqui, numa simulação, há N de possibilidades, porque aqui a gente só tá vendo o lado técnico, a gente não tá vendo o lado energético, entendeu? Da coisa. Então, o lado técnico seria essas possibilidades. Poderiam ser N possibilidades. Mas, pelo lado técnico, se a pessoa não tiver, por exemplo, a mediunidade para poder se conectar com o seu consulente, ele vai falar alguma coisa do tipo: você está indo bem, você tem a fé, mas vai acontecer uma grande ruptura. E vai ficar por isso. Entendeu? Agora, se for um médium, ele vai se conectar com o cliente e aí ele vai entender exatamente o contexto e vai poder dar uma resposta perfeita para o consulente. É por isso que, além de tarólogo, tem que ser médium. Ou, né, de preferência, tem que saber, tem que ser médium. É isso aí, gente. Vamos para mais uma? Vamos para mais um vídeo?